Salve, salve, amigos do Neurolab, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Olá, pessoal. Na noite de hoje nós vamos ter um seminário sobre neurociência computacional. É um trabalho sensacional que vai tentar correlacionar o comportamento de medo, a extinção do comportamento de medo em modelos computacionais. Se vocês acham que neurociência é complicado, imagine quando a gente coloca isso com engenharia, né? Então fica mais bonito ainda. Tudo bem? Pessoal, antes da gente começar o seminário, eu já vou pedir para vocês curtirem o canal, ok? E se inscreverem, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e para a gente consiga também crescer no algoritmo do YouTube. Na apresentação de hoje, nós vamos ter a Bruna, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tô ótimo. A apresentação está pronta? Prontíssima. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Meu nome é Bruna e hoje eu vou apresentar para vocês um artigo, da área de neurociência computacional. Eu escolhi um artigo que foi publicado em setembro de 2020, intitulado aí como, em português, um modelo computacional integrando múltiplos fenômenos do condicionamento, extinção e reinstalação do medo condicionado, do medo estimulado, perdão. Foi escrito por Andrea Matera, Marco Pagani e Gianluca Baltazari. Eles todos são do Instituto de Ciências e Tecnologias Cognitivas do Conselho de Pesquisa Nacional lá de Roma. Eu escolhi realmente esse artigo porque eu gosto muito dos artigos desse grupo especificamente. Eles, nos últimos anos, andam trabalhando muito com a neurociência computacional e andam publicando artigos realmente com muita relevância nessa área. Falando um pouco de condicionamento, extinção e reinstalação de medo, nós sabemos que esses processos são muito importantes hoje em dia e são muito estudados, para a gente entender um pouco mais sobre aprendizagem e memória, e eles são fundamentais para a nossa adaptação animal. Então, nós evoluímos para o que somos hoje, principalmente por esses paradigmas, vamos dizer assim. Os sistemas que estão correlacionados a eles podem ocorrer algumas disfunções dentro deles, e quando ocorre, está muito envolvido com algumas patologias humanas, como o transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e dependência. Perdão. Os autores aqui, eles colocam duas áreas que estão muito envolvidas aqui com com o condicionamento do medo, que é a amígdala, o complexo amidalar, e o córtex pré-frontal. Sendo que a amígdala ela é um centro de regulação aqui, emocional do nosso cérebro, e o córtex pré-frontal ele está muito envolvido na regulação dos centros cerebrais inferiores. Também uma função muito importante aqui do córtex pré-frontal, é a tomada de decisão. Então, ela tem também uma ligação muito importante com cognição e emoção. Aqui nessa imagem, nós vamos vendo aqui, toda essa ligação que tem entre essas duas áreas, notando que tem sinapses acontecendo entre essas áreas e uma potencialização e depressão também, que de longo prazo que acontecem nelas. No artigo, o que eu achei muito interessante é que eles captaram algumas situações, alguns sistemas dentro desse complexo sistema do condicionamento do medo, em que ainda existem algumas lacunas. E aqui eu coloquei em 5 tópicos. Eles sabem, já na literatura, que existe uma potencialização de longo prazo na via CS, que ela é necessária para o condicionamento do medo. A via CS seria aquela que entra dentro da amígdala lateral, mas eles perceberam que somente essa potencialização de longo prazo não seria a única suficiente para o condicionamento. Outro ponto aqui significativo, que talvez poderia auxiliar aí o condicionamento, é a divisão lateral da amígdala central. Eles perceberam aí que a inibição
inibição dele, né, por agonistas GABA, prejudicaria, né, uma associação CS-US, né, que é o estímulo não condicionado com o estímulo condicionado. E aí, uma coisa que também seria interessante é que eles já sabem hoje que a amígdala lateral, ela manda uma projeção para essa área da amígdala central lateral, mas ainda não se sabe como é que o estímulo não condicionado e o estímulo condicionado alcançam, né, essas partes da amígdala centro-lateral. O terceiro tópico está um pouco envolvido aí com a parte do córtex pré-frontal, né, medial, que aí eles falam, né, que no condicionamento induz a potencialização de longo prazo, que tem na conexão, né, entre o córtex e os neurônios da amígdala basal. Algo que é bom, né, especificar é que o córtex infralímbico e o córtex pré-límbico, eles têm funções diferentes, né, quando a gente está falando sobre condicionamento de medo. O córtex pré-límbico, ele precisa estar sendo efetuado, né, ativado para a expressão do medo, não para a formação, mas para a expressão de medo, enquanto o infralímbico ele é muito importante para a extinção do medo. E os dois são reciprocamente conectados ao núcleo basal da amígdala. Então, é algo interessante, né? Como os dois que têm funções completamente diferentes são conectados pelo núcleo basal da amígdala, né? Como é que isso ocorre dentro dessa área da amígdala? O quarto tópico aqui, né, envolve a extinção. Nós falamos de várias áreas ali que estão falando muito somente, né, de potencialização de longo prazo, e na extinção ocorre a potencialização de longo prazo e a depressão de longo prazo. E os autores, eles evidenciam 3 áreas principais que ocorrem nisso, né? O córtex infralímbico, a amígdala basal e as células intercaladas inibitórias da amígdala. Né? Então, é importante que você saiba quando é que ocorre isso e o prazo, né, que isso ocorre dentro dessas regiões. E aí, uma coisa que também foi evidenciada na extinção é que aquela via CS, né, que eu comentei no começo, que ela é potencializada no condicionamento, ela não é eliminada na extinção do medo. Algo que isso pode também modificar seria que, se na extinção essa via não é despotencializada, vamos dizer assim, será que é isso que auxilia na reinstalação de medo para ele ser muito mais rápido do que o condicionamento de medo? Seria uma pergunta, né? E o quinto tópico aqui está correlacionado a que a extinção ela pode ocorrer dentro de uma sessão de configuração e uma extinção pode acontecer também, né, dentro de sessões de longa duração. Em muitos experimentos empíricos, né, em laboratório, ocorre de eu fazer hoje um experimento de extinção e daqui 24 horas eu vou analisar novamente aquele experimento e ocorre dele ter retornado, né, alguns valores que eram antes da extinção, né, que poderia ter alguma relação aqui, né, como por que acontece isso, né? E aí eles dão algumas dicas do porquê que poderia acontecer, que além, né, da ativação do córtex infralímbico das células intercaladas inibitórias, um dos fatores importantes que poderia ter, né, para regular a extinção seria a presença de endocannabinoides. Tanto que eles comentam aqui, né, que entre sessões seria interessante, talvez, num sistema, né, computacional, agregar uma plasticidade que eles chamam de supressão de inibição ou supressão da extinção de uma despolarização prolongada, que talvez seria também, né, um fato a auxiliar aí essa extinção. A partir daí, né, os autores especificam o seu objetivo, que é apresentar um modelo computacional baseado na taxa de disparo de neurônios com vazamento, que, né, consiga basear esses achados experimentais e a partir daí também eles criam algumas propostas, né, algumas hipóteses que cubram essas lacunas. Na metodologia, eles evidenciam aqui, né, como é que é o modelo dos neurônios.
eles são modelos baseados aí nos neurônios biológicos nossos. Então, todos os valores que foram encontrados na literatura. E a mudança do potencial de neurônio neles é verificada aqui por essa equação diferencial, né, que é tal DDDP igual a menos o potencial da membrana mais a atividade tônica mais a entrada, né, pré-sináptica. Sendo que essa entrada pré-sináptica é a somatória da multiplicação entre todos os pesos sinápticos vezes os valores de entrada sináptica. Né? Então, se fosse aqui vários valores de entrada sináptica multiplicados, né, por cada um dos pesos, e depois aqui nós temos uma saída pós-sináptica, né, um valor de disparo pós-sináptico. E aí, esses valores aqui pré-sinápticos, eles são vistos como, né, um valor aqui de taxa de disparo máxima vezes uma função positiva. Dentro dessa função positiva, nós temos a tangente hiperbólica, que é aquela, né, que varia entre menos 1 e 1. A tangente hiperbólica do valor da unidade menos o valor, né, limite dessa unidade. O modelo foi simulado da seguinte forma, né, aqui que é um modelo funcional dele. Nós temos 9 unidades excitatórias, 12 inibitores, tendo aqui duas entradas, uma entrada US e uma entrada CS, né, o estímulo não condicionado e o estímulo condicionado. E aí aqui, né, nós temos todas as ligações sinápticas, né, as conexões sinápticas, sendo que setas, né, setas vermelhas são excitatórias, setas azuis com um círculo na ponta são inibitores, os triângulos são unidades, né, piramidais excitatórias, e esses círculos aqui azuis são unidades inibitórias. Uma coisa que é importante ressaltar aqui, né, é que linhas, né, traços mais finos é que nós temos conexões sinápticas mais fracas, e essas conexões aqui que tem setas mais grossas têm, né, conexões sinápticas mais fortes. E aquelas aqui, né, que nós temos tracejadas são conexões sinápticas que têm plasticidade, ou seja, no decorrer do tempo daqueles treinamentos, por exemplo, eles são modificados. Inicializa-se todas elas com valores encontrados na literatura, porém, né, elas vão sendo modificadas no decorrer desse tempo. Em relação aí a essa plasticidade, gente, sináptica, como é que eles modificam, né? Quais são as equações para isso, né? Nós temos a LTP e a LTD, que elas são modificadas em relação a essa equação, que é igual, né, a uma constante neta vezes o máximo do peso possível vezes o peso atual, vezes o disparo o pós-sináptico, menos o limite vezes o disparo máximo do neurônio, vezes o pré-sináptico. A gente sabe, né, quando é MTP, quando o disparo do pós-sináptico ele ocorre depois do pré-sináptico, e o LTD ele ocorre quando o pico do pós-sináptico ele ocorre antes do pré-sináptico, né? E para a gente implementar o DSI e DSE, que é aquela supressão correlacionada aí à endocannabinoide, nós temos aqui, eles criaram um arreio de plasticidade que após 10 segundos dessa descolorização, né, eles mudam o peso, né, esse delta ômega, que seria menos o valor aqui de uma constante neta, vezes o peso atual, vezes a taxa de disparo do pré-sináptico. São algumas ligações aí que tem essa plasticidade sináptica, sendo elas aqui, né, a via CSLA, que é uma LTP, LAC1, que é LTP também, a PL-BA aqui, ela está correlacionada, né, ela modifica tanto no condicionamento, quanto na extinção, quanto na reinstalação do medo, então ela tem tanto potencialização quanto depressão de longo prazo. DA e L, né, está relacionada à extinção, então ele tem modificação também dos dois jeitos. BA e TC, que é uma potencialização. O BA, que é o BA-CCK, que é um neurônio inibitório, o BAP2 é uma DSI,
E as duas saídas de BA para a saída do neurônio, que é a célula medial, nós temos uma BSE. As hipóteses, né, criadas por eles foram 4, então nós temos aqui a primeira. O condicionamento de medo potencializa a conexão entre o subconjunto dos neurônios LA, que respondem ao CS mais ao S, e as células CEL. Então, eles têm aqui, né, um neurônio, eles criaram 2 neurônios piramidais, em que um deles só recebe CS e já envia aqui para o CEL 1. E nós temos aqui outro, né, que ele recebe tanto de CS quanto de US e envia para CEL 1. E aqui nós temos, né, eles criaram também um relé, né, que seria um freio aqui para eles também, que poderia também bloquear, né, esse neurônio LA. Na segunda hipótese, eles comentam que durante a extinção há um recrutamento progressivo de neurônios BA projetando-se para IL. Vou só mostrar aqui no slide anterior, é que quando nós estamos aqui em condicionamento, o S, né, tem uma projeção muito forte aqui nessas linhas aqui de IL, e ele está aqui mandando para um neurônio inibitório que consegue, né, inibir a projeção excitatória de IL. Quando ele vem para inibição, para extinção, não existe mais essa linha aqui, né, de US, então o BA, que já tinha mandado várias projeções sempre aqui para IL, ele consegue mandar uma projeção sináptica forte que inibe aquele neurônio que inibia anteriormente o IL. A terceira hipótese é que a inativação de PL reduz fortemente, mas não elimina completamente o congelamento. Isso aqui já é até algo já encontrado na literatura, né, que realmente essa inativação do PL ela não elimina o congelamento. Então, nos trabalhos anteriores, né, até de computacionais, o pessoal só fazia, né, essa ligação de amígdala lateral, basal, vindo direto aqui para a saída da amígdala. Então, para mostrar, né, essa evidência da literatura, eles colocaram em paralelo aqui outra linha, né, também, que vinha de LA para um BA, chega para PL e PL retorna aqui para esse BAP4, que também manda projeções para a amígdala centro-medial. A hipótese quarta, né, a última hipótese, é que na instalação de medo, a força sináptica entre BA e o córtex pré-frontal medial é restaurada, né? Isso por conta da depressão induzida aqui pelo US. E como eu mostrei para vocês, né, anteriormente, aqui realmente a hora que ele vem aqui ter uma força maior, ele bloqueia aqui que esse IL excitatório funcione. Alguns dos parâmetros, né, eles conseguiram encontrar na literatura, mas outros relacionados a pesos sinápticos e algumas taxas de aprendizagem. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram um software simulador, que aí eles vinham aqui, né, nessa parte de interatividade aqui, e aí eles iam modificando para encontrar aqueles valores mais próximos do que eles achavam interessante para o software deles. Então, até encontrar os parâmetros. Mas foram poucos, né? Pelo menos pelo que eles mostraram no trabalho. Os resultados, gente. Vamos aqui. O comportamento geral do modelo. Como é que eles fizeram? Eles fizeram sessões, né, de funcionamento, 2 sessões de extinção e uma de reinstalação de medo, sendo que, né, no condicionamento eu tenho um pareamento de CS com S, sendo que o CS são 20 segundos e nos últimos 0,5 segundos nós temos um S com 3 pares. E aqui, né, 20 vezes o CS sendo mostrado aqui na extinção por 20 segundos também. Todas as vezes, né, nessas lacunas entre uma extinção e outra, né, tinha a multiplicação sináptica desse DSE. E aqui nós temos na reinstalação de medo, que quando a gente coloca, né, uma apresentação aqui de um CS, aqui tem a apresentação
posterior, né, de um US, e posteriormente também tem uma de um CS. Então, o que é interessante, né, que a reinstalação, existe reinstalação, renovação e tudo mais, mas a reinstalação coloca-se primeiro aqui, né, no US. Então, vamos ver o resultado aqui, né, na parte da saída da amígdala. Então, o condicionamento aqui, depois dos 3 pareamentos, ele consegue aqui fazer o condicionamento. Na hora da extinção, ele começa aqui ainda tendo algum medo, né, vamos dizer assim, e aqui ele começa a perder esse medo até realmente ficar totalmente azul. A gente pode perceber que, ó, que o IL, né, o índice de extinção aqui, que quando vai acontecendo esse processo de extinção, ele vai também aumentando, né, ele vai aumentando aqui, né, e vai realmente colocando aqui até o valor aqui de ativação total, que é o amarelinho. De um dia para o outro, né, poderíamos dizer assim, percebe-se que, né, teve um aumentozinho pequeno, mas que depois ele também tem um retorno aqui da extinção. No primeiro CS aqui ele não tem a resposta condicionada, mas quando aparece aqui o S, ele já mostra a resposta condicionada e depois o CS também. Eles quiseram mostrar para a gente que durante todos os processos, né, de funcionamento, extinção e reinstalação tiveram modificação na plasticidade sináptica. Então eles visualizaram aqui, né, que no condicionamento tiveram aqui, né, de CS para LA realmente 200%, LA para CO da mesma forma e PL para BA também da mesma forma. E aqui nós temos, né, o potencial deles pós-sinápticos modificados. Os outros teve aqui não tem nenhuma modificação. E eles comparam, né, com alguns valores encontrados na literatura que não tem um percentual igual, porém, pelo menos a modificação, né, para cima está parecida. Na extinção, o que acontece, né, que o PL para BA, ele retorna que ele abaixa, na verdade, né, 50%, quando era 200%, e BA para IL, ele aumenta, né, os dois, porque o IL e o PCD, eles estão relacionados aí à extinção, e nós temos aqui que esses aqui que têm relação com o DS e DSE, eles também têm uma diminuição. Todos eles aqui mostrando, né, as modificações do potencial pós-sináptico dele. Na reinstalação de medo, o que nós vemos, né, é também uma modificação de PLBA, que ele modifica tanto, né, sempre, né, tanto no funcionamento quanto na extinção, quanto agora na reinstalação. Nós temos o potencial dele, que pós-sináptico, e aí o IES, né, ele retorna a um valor menor que ele estava, como está reinstalando aí. Falando aí, né, que o PL, ele realmente ele é muito importante para essa expressão de medo, eles quiseram fazer o teste, né, se o PL é importante para o funcionamento. Nesse primeiro vídeo aqui, testando com o IL desativado, com o PL desativado. Então aqui eles verificam, né, que quando desativado realmente o funcionamento fica um pouco mais baixo, mas eles percebem que quando o PL ele volta no teste, não prejudicou nada na expressão. Então, falando, né, que realmente ele não é necessário para o funcionamento, mas sim para a expressão. E aqui nós temos a mesma coisa, né, mostrada aqui nos dados reais. Nessa próxima simulação aqui, que é bem interessante, eles colocam aqui, né, mostrando para a gente como seria, né, a saída da amígdala quando tivesse aqui o CS em LA no momento controle, depois quando essa via ela foi potencializada, depois quando ela é condicionada, depois quando ela é depotencializada e depois repotencializada, vamos dizer assim. Então é assim, né, que a gente visualiza esse cenário, né? Da mesma forma a gente tem real bem parecido, né? Os valores não são, mas a lógica é relacionada. Outra lógica que eles quiseram ver é que, será que a amígdala lateral, ela funciona, faz o condicionamento sem o céu e o céu faz sem a amígdala lateral? E aí eles perceberam que não, né? Pelo menos pelas simulações eles perceberam
que fica zerado o condicionamento. E aí, comparando com os dados reais, o controle aqui ele fica mais ou menos em 70. Quando, né, coloca que o arromista GABA-A, né, o isotinol, ele fica pela metade, e aí também, né, no centro lateral aqui, ela fica bem próximo a zero. Mostrando para vocês, né, como é que é o funcionamento ali da síntese lateral, é que ela existe uma síntese lateral on e uma off, tanto que quando a on está em zero, né, a outra está em 1, enquanto a outra está em 1, a off está em 0, né? Então, mesma coisa que a gente visualiza aí nos dados reais. E aí, nessa terceira aqui, vem daquela proposta deles correlacionada, né, aqui. Se por um acaso eu colocasse CS mais a dispolarização de LA, que aí essa dispolarização seria dada como sendo o S, será que eu conseguiria ter um condicionamento? Sem esse pareamento não ocorre nenhum tipo de condicionamento, mas se houver esse pareamento, ele consegue ter algum tipo de reforma de condicionamento. Ainda, né, nesse mesmo caso, o que acontece é que quando eu substituo o L por S, né, visualização aí de LA, é que o PL ele não ativa, né, ele não modifica a sua plasticidade. O que acontece é que, como não existe o S, né, que é o estímulo não condicionado, toda aquela parte de extinção, ela está ativada, então ela realmente desativa aqui o BAP4. Então, não funciona. E eles colocaram aqui um gráfico, né, de condicionamento, quando nós temos só o LA despolarizado, né, como o S, e aqui quando a gente coloca ele, né, sem aquela área da extinção. Então, eu retiraria toda aquela região de extinção e aí eles visualizam que conseguiria ter um condicionamento bem maior, então está bem próximo aqui da região 1. Os efeitos da extinção, né, correlacionando ao DSE, que é aquele relacionado à endocannabinoide. Quando eles fazem o teste, né, excluindo toda essa manipulação dentro de toda a amígdala, eles percebem que não tem como a extinção não ocorre nem na primeira extinção, nem na segunda extinção. O mesmo estava ocorrendo, né, bem próximo na verdade não, né, mas ocorre, né, também uma dificuldade de extinção quando também coloca em dados reais. Se você aqui, né, coloca, você deixa de fazer somente, né, naquela saída, né, na centro medial, eles percebem aqui, né, que ele ainda tem um pouco aqui de extinção, mas não chega a zero em momento algum. Aqui no dado real, né, ele fica realmente um pouco modificado, e aí na segunda extinção ele consegue aqui, ele até consegue chegar ao zerado. Na terceira aqui, eles visualizam, né, como seria sem essa DSI embaixo, né? Essa aqui, na primeira situação, ele chega em zero, mas depois de muito tempo, só que eles percebem que na extinção 2, eles voltam até o medo completo aqui, como se fosse condicionado, para depois ele retornar a tentar extinguir. E aqui também, nesse controle aqui dos dados reais, o comparativo, perdão, ele também está bem, né, nos 40% aqui do congelamento, e aqui na segunda ele consegue tentar extinguir um pouco mais, aqui na hora que chega aqui nos 10, no tempo 10 volts talvez. Uma coisa que é interessante de mostrar aqui, né, em relação ao CM, tá? É que aqui, ó, o bar ele consegue aqui, ele volta, né, ao princípio aqui do condicionamento. O que acontece é que essa modificação aqui, a do DSI, é essa aqui que bloqueia o IL. Então, por isso que quando ele está, né, sem essa modificação, ele não permite, né, então o IL ele fica sem funcionar, então ele não está inibido. Por fim, aqui nós temos como o IL e o PL, né, funcionam aí na extinção.
eles mostrando aqui, né, a identificação do IL no condicionamento, então ele não afeta nada. Aí aqui na extinção nós vemos que na segunda extinção ele retorna também para um valor de início, da mesma forma que no valor real a mesma coisa. Como tem uma estimulação de IL diferentemente, né, ele já tem, né, um valor aqui que ele já abaixa muito, ele já chega a um zero muito mais rápido. Quando eu estimulo, né, IL e PL, nós temos, né, uma aceleração muito maior, tanto que os dois, né, auxiliam muito mais, tanto que ele fica muito perto aqui do controle, né, o valor de controle. Tanto o controle aqui, tanto que o controle desse real aqui for pior, né, do que o que seria aqui com o PL manipulado, né, com o IL. E aqui no B nós temos a inativação dos dois. Na simulação, ele ainda conseguiu ter um pouco, né, de extinção depois de um tempo, só que nos dados reais realmente ficou flutuando todos os dados e não chegou a uma conclusão específica. Então, conclusão. Vou dar, né, a conclusão aí dos autores, né? Eles ficaram muito contentes com o que eles abordaram e eles visualizaram essas histórias deles como possíveis contribuições para a literatura mesmo, né? Para que possam ser feitos experimentos empíricos em relação a esses experimentos que eles fizeram computacionalmente. Um dos tópicos aqui, né? A existência de um circuito LA-cell apoiando o papel do céu na quebra da exposição congelante. Uma proposta articulada de como, né, o sistema endocannabinoide ele pode realmente afetar, né, o papel do IL na extinção e auxiliar na extinção. O possível papel, né, do IL e CM através de BA, né, a amígdala basal, que aí a gente pode permitir também uma explicação específica aí da extinção dentro e fora dentro e entre as sessões. E nós temos aqui, né, essa correlação entre a amígdala basal e o córtex pré-frontal medial. A gente vê, né, como é que o S sozinho pode causar uma reintegração do comportamento do medo. Bruna, muito legal o artigo, muito complexo o artigo. Gostei bastante dessa abordagem e eu estou realmente entusiasmado com a neurociência computacional. Me conta, o que você achou do artigo? Como é que esse artigo se relaciona com a sua tese de doutorado? Então, professor, eu achei esse artigo muito interessante, tanto que quando eu encontrei ele, eu realmente encontrei ele naquela época de setembro de 2020, quando eu estava precisando de algumas coisas para auxiliar na minha tese. Eu hoje trabalho com o hipocampo, córtex pré-frontal e amígdala, né, para tentar entender aí um pouco de como o estresse pode afetar os processos de aprendizagem e memória. Então, eu estava utilizando também o condicionamento de medo para fazer alguns tipos de teste, né? E aí eu estava precisando também de algumas respostas computacionais de interligação. Então, eles foram muito importantes nesse processo. Então, eu realmente fiquei interessada nesse momento. Uma coisa que eu acho que é importante para a gente contextualizar, não só para o nosso grupo, que trabalha principalmente com neuroquímica, mas também para quem está nos assistindo, é aonde a neurociência computacional ela se encaixa, tá? Até porque o tema para a gente é bem novo. E encaixa mais ou menos da seguinte maneira. Imagine que você começa a estudar o cérebro, e aí você começa a entender que existem neurônios e que eles se comunicam entre si através de sinais elétricos, de impulsos, certo? Então você tem uma região, essa região ela dispara, né? E aí ela acaba levando esses impulsos elétricos, elas vão sair de uma região e vai para outra, certo? Como é que você estuda isso? A gente estuda isso com uma ciência que chama eletrofisiologia. Então você começa a registrar essas diferentes regiões, esses diferentes núcleos de neurônios, certo? Que estão no hipocampo, que estão na amígdala, que estão no córtex pré-frontal, e você começa a registrá-los. E aí você começa a entender como esses neurônios de diferentes regiões se comunicam. Tudo bem? Então isso você faz na eletrofisiologia, você estuda em animais, você estuda em seres humanos. Tudo bem?
A partir do momento que você consegue conectar as duas regiões e entender como é que elas funcionam, agora você pode construir modelos matemáticos para saber se isso vai acontecer também no ambiente virtual. Então agora você começa a estudar não só o cérebro, mas também como o cérebro codifica essas informações. E aí é onde a neurociência computacional ela entra. Porque agora ela pode, por exemplo, nos ajudar a entender como é que um circuito configura uma informação de medo e como é que isso pode apagar essa informação. Né? E aonde isso pode nos levar no futuro? Esse tipo de análise pode nos levar no futuro a quê? Quando eu tiver um composto, uma droga, que eu quero estudar, por exemplo, no animal, a depender dos modelos que eu já tiver bem estruturados, eu posso fazer essa análise no computador e não mais utilizar um animal ou um ser humano, certo? Em tese, se você conseguisse construir esse circuito, você poderia fazer um robô sentir medo, né? Porque se você constrói uma máquina e você tem um circuito, você poderia fazer uma máquina até sentir medo. Então, essa é a ideia. Você tira a informação, né, que está do ambiente biológico, traz para esse ambiente virtual e depois você trabalha somente com ela, né? E aí você pode utilizá-la para várias aplicações. Eu fiquei muito entusiasmado na hora que eu vi o circuito, certo? Porque aí você vê lá no circuito várias siglas, né? Neurônios piramidais, LP1, LP2, né? Interneurônios com parvobumina, amígdala central lateral, amígdala central medial. Uma coisa que eu acho bem interessante é que você conseguiu, dentro desse trabalho, mostrar diferentes populações, né, de neurônios, ou seja, simulou diferentes populações de neurônios que estariam em regiões distintas do cérebro. Eu achei isso bem sofisticado. Mas o trabalho ele discute um pouco das assinaturas neuroquímicas dessas regiões. Tanto que é uma coisa que eu tenho a criticar deles. O que vocês percebem lá naquele parte de funcionamento é que eles trabalham somente com 9 unidades excitatórias e 12 inibitórias. Tem alguns outros trabalhos que eles vêm, né, colocando em cada camada, eles vêm colocando 100 neurônios de cada um deles. E a partir dentro dessas, aí eles vêm colocando uma análise mais biofisiológica, né, biofísica mesmo, é muito mais aperfeiçoada do que foi feita nesse trabalho agora. Eu acho que esse trabalho deles, eles foram um pouquinho mais, como eles falam, button top, né? Eles tentaram colocar ali que seria um top down e um top down e um down top. Tanto que lá no final eles falam que eles fazem os dois, mas eu não concordo muito. Seria de cima para baixo, de baixo para cima, né? Isso, O que é interessante nessas construções de modelo é que a própria eletrofisiologia está evoluindo. Antigamente o cara colocava um eletrodo gigante, certo? Um eletrodo enorme para conseguir captar uma região inteira. Para falar bem a verdade, começou com estudos de eletroencefalograma, pegando informação que vem de fora do cérebro, né? Depois você conseguiu colocar um eletrodo grande dentro do cérebro. Hoje você tem placas que conseguem captar neurônios individuais, com centenas de microeletrodos. Então você consegue aumentar, né, a informação que você tem de uma mesma região. Mas a ideia é que assim, começa primeiro a simular a região, né? Então vou tentar simular o hipocampo inteiro, o córtex entorrinal inteiro, a amígdala inteira. E aí eu construo um modelo. Depois, dentro desse que eu fiz caixinhas, eu passo para a segunda etapa, que é pegar agora e tirar, né, colocar dentro da caixinha divisões, pequenos quadradinhos, né? Então agora eu tenho a amígdala lateral, a amígdala central, eu tenho os núcleos basais da amígdala e aí eu começo agora a distinguir esse sinal. Então essa é a segunda etapa de sofisticação. Depois você vai entrar para uma terceira etapa de sofisticação, que é o quê? Pegar esses neurônios e começar a colocar assinaturas químicas, né? Que vão ter diferentes pesos, né? E aí você também torna o sistema mais sofisticado. E lá para 2030, né, quando a gente tiver capacidade computacional, a gente pode colocar cada um desses neurônios, né, simulados para conectar entre eles, né? Então aí você conseguiria uma simulação mais interessante. Ian, estou vendo que você está muito pensativo aí hoje, Ian. O que você achou do artigo? Na verdade, pela complexidade do tema, né?
eu fiquei boquiaberto, assim. Embora a apresentação tenha sido muito, muito bem feita, eu confesso que são muitos detalhes, né? São muitas siglas e é um universo muito novo que realmente chama muita atenção, tanto especificamente para esse tipo que foi abordado, né, com medo, por exemplo, mas já pensando no humano, né? Eu já penso no paciente, para todos os tipos de transtornos de ansiedade, né? Fobias específicas, fobia social, tudo que também envolve essa circuitaria ali próxima. Achei muitíssimo interessante, achei muito interessante mesmo. Há uns anos atrás eu li um artigo que trabalhava com, na realidade era um modelo com optogenética. Então eles construíram um vírus, tá bom? E fizeram a infecção da amígdala lateral, se não me engano, tá? Com esse vírus. E esse vírus expressava uma rodopsina, que era sensível à luz. Então eles colocaram um eletrodo, na realidade era um fio de fibra ótica, e toda vez que eles estimulavam, né, davam luz, eles estimulavam essa amígdala lateral. O que era interessante desse modelo que eles trabalhavam, né, nesse protocolo em si? Eles condicionaram o animal até a aversão a um determinado ambiente. Seria um modelo de estresse pós-traumático, distúrbio de estresse pós-traumático, onde o animal tem pânico quando ele chega numa determinada região, certo? E aí o que eles fizeram? Através desse modelo, né, eles estimulavam a amígdala numa determinada região e aí o animal perdia o medo dessa área, né? Eu costumo dizer que mudava a cor da memória. Antes ele era uma memória, vamos colocar, vermelha de medo, e agora passava a ser uma memória neutra, simplesmente mexendo com esses circuitos. Então a ideia de você fazer essa modelagem é você conseguir depois também trabalhar isso no ambiente virtual. Agora, o que o trabalho traz de novidade que é interessante? Ele traz, primeira coisa, o problema desses circuitos é que eles são reverberantes. Então, toda vez que você começa a trabalhar com esse modelo, você faz um modelo computacional, parece que está em epilepsia, porque ele nunca para. Você dá o input, ele começa a dar os disparos, ele não para nunca. E a gente sabe que o circuito de qualquer animal para, né? Foi até onde entrou a discussão de endocannabinoides aqui. O sistema endocannabinoide é um sistema de retardo. Por quê? Porque toda vez que você tem estímulo pós-sináptico e entrada de cálcio nos neurônios pós-sinápticos, você ativa as lipases que clivam fosfolípidos de membrana e produzem endocannabinoide. E aí o endocannabinoide atua em receptor CB1 e CB2 para causar inibição tanto a nível pré quanto pós-sináptico. Essencialmente, ele retarda, né, a sua transmissão. Então, se você começar a aumentar a frequência de disparos dos neurônios, ao longo do tempo você vai reduzir, porque o endocannabinoide sendo produzido, ele vai agora inibindo. É como se você adicionasse atrito, certo? Da mesma forma, a gente sabe que estimulação pós-sináptica acaba levando à dessensibilização de receptores pós-sinápticos, o que também retarda. Quem faz essas análises no computador, às vezes esquece dessa questão biológica. E aí, na hora que você coloca esse primeiro ponto no circuito, ele começa a reverberar sem parar. E aí os resultados não batem. Então, por isso que é muito interessante esse artigo, porque além dele colocar os diferentes núcleos, ele também coloca, olha, depois de determinadas frequências de disparo, eu tenho que parar. Isso é legal, né? Porque aí agora eu começo a fazer uma barreira para que o sistema não comece a disparar, né, e ficar reverberante. Próximo passo, que seria o LTP, seria, feito isso, você ter agora um circuito que reverbera dentro daquele mesmo substrato. O LTP é para formação de memória, é para você codificar informação. E esses circuitos, por enquanto, não codificam ainda, eles ainda são circuitos que, uma vez estabelecidos, né, ele vai configurar um comportamento, ele vai basicamente estabelecer um novo código, não é isso, Bruno? Então, ainda você não está ainda retendo uma informação, que no futuro a gente pode, né, levar isso para mais longe. Assim, a gente não, né? A Bruna, né? Porque a gente só vai ficar aqui maravilhado com isso. Gustavo, o que você achou do artigo, querido? Não, achei bastante interessante, professor, e realmente complexo, né? A gente que está lá mexendo com a biologia, quando vê essas equações diferenciais aí,
Realmente o cabelo fica em pé. E a gente preocupada com as nossas variáveis, que já não são tão simples, né? Como dose, tempo e idade do animal. Então, tipo assim, quando a gente trabalha com modelo biológico, a gente já fica preocupado com as nossas variáveis. E quando vê esse tipo de análise é bem interessante mesmo. Assim, uma pergunta que eu tenho é, aqueles dados que foram comparados, né? Que você tinha a simulação e o dado real. Esses dados reais são dados experimentais de animais? O que eles colocaram lá nos artigos, que eles pegaram de vários autores, né? Então, cada um os resultados, eles foram comparando com autores diferentes. Então, dá até para ver que alguns resultados deles não era a mesma unidade, né? Mas eles tentavam correlacionar ali para ver o que já tinha na literatura, o que já tinha de experimento realmente empírico do laboratório, né? De algum roedor ou de algum humano. É bastante interessante porque a gente vê realmente a diferença, né? Pelo menos graficamente, assim. Lógico que, como você falou, o modelo que eles fizeram, eles utilizaram poucas entradas, né, poucos neurônios excitatórios e poucos inibitórios, e se talvez deixasse essa rede mais complexa no futuro, talvez essas curvas dos resultados poderiam oscilar mais também, porque a gente vê justamente isso, né? Na simulação você vê aquela curva mais bem feita, mais retinha ou não, e no modelo, no caso real, a gente vê aquelas oscilações que a gente espera de um sistema, né, que é muito mais complexo e muito mais... Mas é bastante interessante, assim, eu mesmo adoro essas análises computacionais, mas, assim, eu me arrisco no que eu consigo compreender do mínimo, assim. O mais interessante é que a gente sai de um básico para algo com um nível de complexidade muito alto, né? Mas a gente começa a entender que esse trabalho de neurociência computacional é uma consequência dos trabalhos de eletrofisiologia, né? Onde você começa a entender como é que esses circuitos funcionam, aí as coisas... então agora eu consigo traçar uma narrativa dentro da minha cabeça, eu consigo agora começar a entender como que isso funciona. Obviamente que essas equações, essas análises, né, elas acabam fugindo um pouco do nosso escopo, né, porque acaba que quem estuda movimento é físico, né, então eles acabam trabalhando bastante com essas equações, a gente acaba trabalhando mais com as dosagens, com o comportamento, com a química. Se bem que na química também tem muito cálculo, né, então na química também não tem muito como escapar. Mas eu acho bem bonito, principalmente esses... modelos que a gente também pode no futuro utilizar no dia a dia. Depois que tiver o software pronto, né, a ideia vai ser só colocar ali a droga e você já vai ter pelo menos uma ideia do que ela pode fazer ou não com o sistema. Então, isso é maravilhoso. Raul, você tem alguma questão? A minha questão é se com o avanço da tecnologia, né, e da computação, um dia esses modelos computacionais vão poder substituir os modelos animais. Eu acho que o modelo animal, ele nunca vai ser substituído por completo, certo? Mas a questão que a gente tem que discutir é que, com o advento da química computacional, da neurociência computacional, o que está acontecendo é que a nossa capacidade de processar informação está aumentando muito. Então, isso quer dizer que se antigamente na química a gente conseguia trabalhar com 10 moléculas e depois passou para 100, hoje, com a química computacional, você consegue trabalhar com 1 milhão, 10 milhões de moléculas para testar um único alvo, certo? É inviável testar 10 milhões de moléculas em animais, até porque para cada molécula você vai usar quanto? 100, 200 animais? Então, a partir do momento em que você consegue processar 10 milhões de moléculas, você precisa agora também de vários modelos computacionais para você saber qual molécula que é interessante. Então, o que vai acontecer no futuro é que nós vamos continuar trabalhando com 10 milhões. Eu acho que 1 milhão de moléculas já extrapola a nossa capacidade de raciocínio muito, quando a gente está trabalhando no ambiente computacional. E aí nós vamos começar, começamos com 10 milhões, a gente vai passar por vários filtros. Filtro de toxicidade, filtro de efeito comportamental, certo? Filtro de se a molécula vai chegar, por exemplo, ultrapassar a barreira hematocefálica. E aí, agora, a partir de 10 milhões de moléculas, a gente vai chegar em 2, 3. E essas 2, 3 a gente vai continuar aplicando nos animais. Por quê?
porque a gente tem que saber como é que ela vai funcionar no ambiente real. Uma coisa que a gente está discutindo aqui, eu acho que é relevante, é o seguinte: a gente está falando aqui de como é que neurônios estão se comunicando. Em momento nenhum nessa conversa, a gente está falando aqui de astrócito, de oligodendrócito, de perícito, de células endoteliais. Certo? Porque o neurônio, ele segue essa lógica binária, e que é muito legal que você pode trabalhar dentro do computador, certo? Porque o neurônio, ele está em repouso, ele, pum, dispara, né? E ele vai trabalhar essas frequências de sinais. A micróglia não funciona nessa lógica, o astrócito não funciona nessa lógica, e é importante você testar drogas no animal para ver se isso vai acontecer. É muito interessante você ter o modelo computacional para auxiliar no seu processo, mas ele nunca vai ser excluído. Inclusive, depois que se testar os animais, também terá que ser testado em humanos, né? Então, isso eu acho também muito importante. Particularmente, o que eu acho mais legal é instalar esse circuito de medo nos robôs, porque aí eles não vão dominar a humanidade, entendeu? Basta colocar os robôs para terem medo dos seres humanos, acabou. Ficaremos aí bastante tempo. João Vitor, alguma questão, querido? É mais um comentário mesmo, professor. Eu achei bem interessante a forma como algo tão subjetivo quanto o medo pode ser trabalhado de uma forma bem objetiva, né, e fazer essas previsões. E eu acho que, como já foi bem falado, tem um potencial muito grande para o futuro, só que ainda não é tão divulgado, né? Eu acho que seria interessante promover divulgação de trabalhos nesse sentido. A gente vai tentar, né? Difícil alguém conseguir vencer a 1 hora de vídeo, né? Porque o pessoal está acostumado com 5 minutos, né? Mas a gente tenta. Pessoal, eu agradeço, então, a presença de todos vocês. Bruna, foi um trabalho excelente. Muito obrigado por ter nos honrado aqui com o seu conhecimento, tá certo? Obrigada, e a gente vai professor. de novo na próxima semana, tá bom? Pessoal, até mais. Até mais.